Tá? Prazer meu mesmo, pastor. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Com você, podendo acrescentar e aprender também. Show de bola. Você vai curtir demais, eu tenho certeza disso. A gente sabe pela palavra de Deus, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, que algumas das características presentes em Deus, elas foram transferidas e colocadas em nós também. E uma dessas características, uma dessas marcas da imagem e semelhança de Deus em nós é exatamente a necessidade e a capacidade da gente se relacionar. Porque a gente sabe, Ellen, que o nosso Deus ele não é uma pessoa só. O nosso Deus ele existe eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente recebeu isso de Deus, não é? Essa necessidade da gente se relacionar com as outras pessoas. Uma das necessidades mais básicas que a gente, enquanto ser humano, tem realmente é de compartilhar, dividir pensamentos, sentimentos e sentir que a outra pessoa sabe, conhece de verdade o que nós sentimos, o que nós também pensamos. Isso só é possível quando a gente se relaciona com uma pessoa da mesma espécie, com outras pessoas. Mesmo que a gente não viva em família, que a gente não tenha uma família formada, a gente busca interagir, a gente busca estar em outros ambientes que a gente consiga compartilhar, que a gente consiga conversar, que a gente consiga estar com pessoas também. E quando Deus criou Eva, então, e a trouxe para Adão, surgiu o tão famoso casamento. E o casamento ele precisa ser muito valorizado, né? Ele precisa ser bem visto, ele precisa ser bem olhado, porque a Bíblia, exatamente, ela valoriza muito o casamento, tanto que uma das figuras usadas na própria palavra de Deus para ilustrar e representar a nossa relação com Jesus é exatamente de um casamento, como ele sendo um noivo e nós, a igreja, sendo a noiva. Você acha, Ellen, que nos nossos dias o casamento perdeu um pouco assim do brilho, da beleza e da profundidade que ele realmente tem? Muito. Eu acredito que, na verdade, a gente perdeu a ideia principal de Deus de quando ele criou o casamento, que é realmente que fizesse a gente viver o coletivo e entender como ele deseja que a gente se relacione com ele. Né? Porque quando a gente vive em família, principalmente quando a gente se casa, duas pessoas diferentes compartilhando o mesmo teto, com experiências, criações diferentes, com jeitos diferentes. Quando Deus coloca essas duas pessoas debaixo do mesmo teto, Ele quer o quê? Que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente busque, que a gente entenda os nossos papéis, que são diferentes, assim como no nosso relacionamento com Ele também. A gente precisa buscar esse aperfeiçoamento, a santidade, a gente precisa buscar a comunhão. E nesse relacionamento, não só do casamento, mas quaisquer outros relacionamentos, ele representa uma via de mão dupla, né? A gente, ao mesmo tempo que vai, tem que ter alguém vindo. Porque eu imagino como uma cisterna, assim, por exemplo, né, em que você só tira. E não entra nada, e não recebe nada de ninguém. Em algum momento, a pessoa acaba adoecendo porque fica literalmente esgotada. Eu reconheço na Bíblia, quando em várias passagens a gente consegue ver os papéis, né, da mulher, da esposa e do marido, a questão de complementariedade. Um complemento, não são iguais, os papéis não são iguais, as funções não são iguais, até biologicamente não somos iguais, homens e mulheres não são iguais, somos criados diferentes. E essa questão de complementar significa que cada um precisa fazer a sua parte para se doar, para fazer acontecer, para fazer com que as coisas funcionem. Eu sempre falo que a gente precisa entender qual é o nosso papel, a nossa função, e dentro da parte que me cabe, não passar e nem de menos, a gente precisa estar disposta a se desenvolver dentro da parte que nos cabe. Para que também não aconteça, sabe o quê? Assumir a posição do outro. É claro que a gente precisa entender que casamentos que dão certo não são casamentos perfeitos. Certo. Talvez a gente misture essa questão de dar certo, aquela família, aquele casal da propaganda de margarina, que tá todo mundo lindo, e na verdade eu não consigo. Eu consigo olhar ali assim, gente, e a toalha ainda é branca, e as crianças não entornaram nada em cima da toalha branca. E aí a ideia que o mundo vende pra gente, ou que talvez a gente esteja ansiando tanto, é que a família precisa ser perfeita. Eu entendi que a gente deixa o pai e a mãe, né? A gente se une e depois se torna uma só carne. Tem um passo, né? Se tornar uma só carne não é
Não é automático, né? Não é imediato. À medida que eu me coloco à disposição, que eu faço e que eu vou me frustrar algumas vezes, que talvez eu me decepcione, vamos nos ferir, se relacionar é sinônimo de ferir e ser ferido, mas à medida que eu me arrisco, à medida que eu estou disposta e o outro está disposto também, a gente se conhece, a gente sabe exatamente aonde precisa fazer o ajuste para se complementar. Então não é perfeição. Dá certo quando os dois entendem que precisa de trabalho, precisa desenvolver, os dois precisam ser desenvolvidos, os dois precisam crescer em todas as fases do casamento, né? A natureza ensina a gente em tantos aspectos, e um exemplo que eu acho talvez um dos melhores para a gente comparar assim com um casamento é a formação do rio Amazonas, que se dá pela junção, num primeiro momento, de dois outros rios, o Rio Negro e o Rio Solimões, né? E são rios diferentes. O Rio Negro, como o próprio nome sugere, ele é mais escuro, e o Rio Solimões ele é uma cor meio de barro. E em algum momento esses dois rios se encontram, mas eles, por serem de cor diferente, temperatura diferente, densidades diferentes, eles não se misturam no primeiro momento. Então eles vêm, encostam um no outro e durante alguns quilômetros eles caminham lado a lado de forma que é possível identificar um e outro, a figura de um e a figura de outro. Mas com a persistência, com a insistência, com o tempo caminhando juntos, eles se misturam e formam o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume d'água, de modo que você nem consegue mais perceber assim um e outro. Então eu acho essa figura assim para o casamento muito adequada, perfeito. Muito interessante. Já anotei aqui, né? Associação perfeita. Perfeito. Então tem que ter exatamente essa persistência, né? O casamento ele precisa ter a decisão de continuar junto e não parar na primeira decepção e não virar divórcio na primeira briga. Eu gosto muito de falar também, pastor, que casamento ele não pode ser baseado no amor, porque amor é um sentimento e todo sentimento ele é volúvel. A gente ama no coração nível... às vezes nos engana, muito, né? A Bíblia fala sobre muito. isso. Você tem dia que você pode acordar e olhar assim, nossa, eu não tô amando tanto a pessoa que está do meu lado. E não é que é a coisa mais incomum do mundo. Você pode ter certeza que a maioria de vocês pode se identificar com isso. Tem dia que talvez pelo que a gente ouviu no dia anterior, pelo que a gente viveu, pelo nível de estresse, até pela questão hormonal, a gente pode não estar bem, tudo à nossa volta está ruim, até as pessoas, até a pessoa que a gente escolheu amar. Você vai se basear no sentimento para fazer suas decisões ou para falar se você decide ou não fazer alguma coisa? Nossas escolhas não podem ser baseadas em sentimentos, mas no compromisso, na palavra que a gente deu. Quando a gente disse lá no altar as famosas palavras, né? Na saúde, ou na doença, na tristeza, ou na alegria, até que a morte nos separe, não é porque eu vou amar mais que eu vou falar, não, vou viver para sempre. Hoje eu tô amando menos e eu vou me separar. Deus espera da gente que a gente viva de forma inteligente, crescendo, se aperfeiçoando, insistindo, persistindo até que a gente consiga se ajustar. Sim. E para que isso aconteça, Helen, a gente tem que falar, né? Às vezes as pessoas estão insatisfeitas, infelizes dentro de um casamento por conta de a postura de um ser de uma forma indevida ou desagradável, né, para o outro, e às vezes aquele que está desagradando nem sabe. Às vezes aquele que está decepcionando o outro não tem ideia de que está decepcionando. Então, eu diria que é totalmente fundamental ter uma boa relação e uma boa comunicação dentro do relacionamento. Eu estou errado? É isso mesmo? Exatamente. Sem comunicação, seja ela verbal, seja ela, né, facial, através de gestos, a gente não consegue se expressar. E se eu não consigo me expressar, como é que o outro vai saber o que eu preciso? Quais são as minhas necessidades? Depois que você fala, o outro vai entender, né? Não adianta a gente querer que o outro faça o que a gente deseja se a gente não mostra. Não expressar isso. Não expressa. Então, isso acontece nas pequenas coisas, nas grandes coisas também. E a gente precisa entender que o outro pensa diferente. Existem dentro da... A gente é professor também, a gente tem uma formação pedagógica, a gente entende que cada pessoa tem um caminho para aprender, tem um processo, cada um aprende. Tem um tempo, né? Uma facilidade. Exatamente. E que eu posso aprender de primeiro, eu posso entender, eu posso pescar de primeiro, mas o outro não. E não significa que ele esteja fazendo para tirar nossa paciência ou para mostrar que está fazendo de propósito, é porque tem o tempo.
E não é a primeira vez, na primeira conversa, segunda, a gente precisa exercitar esse dom do diálogo para que a gente entenda, conheça o outro de verdade, entenda como é que esse processo, ele entenda exatamente o que eu quero. E o casamento, como qualquer outra situação da vida, ele passa por várias fases. Como quando na chegada de filho ou filhos, né? A vida muda e muito, né? Porque o sujeito que antes só exercia a função dentro de casa ali de marido e de esposa, agora além de marido e de esposa passa a exercer também a função de pai e de mãe, né? E quando é de primeira viagem, então, quando é no lidar com o primeiro filho, tem que aprender tudo outra vez. Tudo. Não é assim? Parece que é um outro relacionamento. Parece que a gente casa de novo e que a gente está casando com uma pessoa diferente. Por isso a questão da gente se aperfeiçoar, da gente estar se conhecendo sempre. Quando o primeiro filho vem, chega, muda a nossa visão, a perspectiva de mundo, nossos valores mudam, nós somos outras pessoas. Pessoas completamente diferentes. E eu não conheço o outro como pai, o outro não me conhece como mãe, a gente precisa... E nem a gente se conhecia como tais, porque nunca tinha sido, né? Eu falo que eu me perdi. Uma experiência nova para todo mundo. Eu costumo falar que eu me perdi, quando eu me tornei mãe eu me perdi, eu tive que me encontrar novamente. Então se eu estava perdida, imagina quem se relacionava comigo. Como que agora, quais são os gostos, quais são as preferências, os horários, agora ela realmente... As prioridades. Né? Quais são as prioridades, a rotina. Como é que fica a rotina? Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial no casamento quando os filhos chegam. No cuidado que eu digo de se conhecer novamente. E eu sei que é muito difícil porque o tempo é escasso, né? O tempo, às vezes a paciência, porque a gente está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se a gente não lida, se a gente não sabe que é necessário priorizar o casamento, a gente perde. A gente perde a base que vai trazer segurança para os nossos filhos. E lembrando sempre também, né, que além de como Ellen falou que os filhos eles são fruto do casamento, né, mas passados 25 anos, vamos botar em média, né, os nossos filhos vão se casar, vão embora de casa e o ninho ficará vazio, como se diz, né, e aí vai voltar a ser só os dois iniciais. Então, se no período em que havia o filho dentro de casa esqueceu-se da figura do cônjuge, o marido esqueceu da esposa e a esposa do marido, depois que as coisas passarem, então, que os filhos se forem e eles voltarem a ser só os dois dentro de casa, como é que fica? Vão ser dois desconhecidos ali dentro. Não fica, né? Não fica. Você teria algumas dicas para dar para nós, assim, de o que a gente pode fazer para que o nosso casamento ou quaisquer relacionamentos eles sejam mais fortalecidos? Primeiro e a mais importante é depender de Deus. Porque se for na força do nosso braço, a gente não consegue se modificar, se deixar ser lapidado pela outra pessoa, para se ajustar a outra pessoa. Deus faz isso na gente, não é fácil. E é somente realmente através dele que nos ajuda a perdoar, nos ajuda a reconstruir, nos ajuda a persistir. Então tem que depender dele e a transformação tem que vir dele. É a terceira dobra do cordão, né, que a Bíblia fala, né? No Eclesiastes, Salomão diz que quando o cordão ele tem 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. E a gente associa muito bem essa terceira dobra do cordão à pessoa de Deus presente, né, no relacionamento. A outra dica que eu posso dar é se conheça. Primeiramente, conheça a si mesmo, porque hoje em dia a gente tem jogado um fardo muito grande na vida dos nossos parceiros. Existem necessidades que somente Deus pode suprir em nós e atitudes que somente nós podemos tomar. Não adianta eu me casar ou estar casada esperando que o outro supra essa necessidade. Então eu preciso me conhecer em Deus, conhecer as minhas necessidades e conhecer o próximo, conhecer quem está perto de mim, quem convive comigo, para que a gente consiga ter essa comunicação, que a comunicação flui e a gente consiga crescer, eu consiga me expressar, ouvir o outro também e a gente conseguir lidar um com o outro. Estar bem resolvido consigo mesmo também, né? Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, eu vou me casar para eu ser feliz. Né? Mas se a pessoa casa para que encontre a felicidade na outra pessoa, ela nunca vai ser feliz. Né? A gente não pode colocar a nossa felicidade, a nossa satisfação no outro. Né? Às vezes a gente ouve a expressão assim, vou encontrar minha alma gêmea, vou encontrar minha cara metade. Pessoal, Deus não fez ninguém pela metade. Não existe ninguém que seja incompleto até que encontre uma outra pessoa. Então até nos casamentos eu digo o seguinte, olha, não são 2 metades que estão se encontrando, mas são 2 inteiros que estão se unindo.
Essa é a questão. Então, se a gente não se encontrar primeiro, individualmente, se a gente não for feliz com a gente mesmo e tendo obtido a razão da nossa vida em Deus, conforme Ellen acabou de dizer, se casar em busca da felicidade no casamento, na expectativa de que o outro nos fará felizes, nós seremos sempre infelizes. Primeiro tem que estar bem no individual para que no coletivo ou no relacionamento a gente esteja bem, né? É o individual saudável para que o casamento seja saudável. Não tem como casamento. Casamento não é pessoa. Casamento é uma instituição formada por pessoas. Para o casamento ser saudável é porque as pessoas precisam ser saudáveis. Para o casamento ser feliz, as pessoas precisam ser felizes. E uma outra dica que eu posso finalizar aqui para vocês é: estabeleçam prioridades juntos. Conversem e sempre estabeleçam prioridades, sabendo que casamento, a relação marido-mulher é prioridade em tudo, né? Relacionamento com Deus, é claro, mas no âmbito familiar, assim, no aspecto físico, marido e mulher, e vocês dois vão estabelecer suas prioridades, que é importante para vocês. E esse relacionamento ele tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa que a gente faça. Né? Se você tem atividades na igreja, se você é próspero no seu trabalho, se você estuda muito atrás de uma carreira, mas o casamento ele tem que estar à frente de ministério, tem que estar à frente de carreira profissional, tem que estar à frente dos seus bens, tem que estar à frente de tudo. Né? Abaixo de Deus, a coisa mais importante na vida de cada um de nós precisa ser o casamento de cada um de nós. Exatamente. E então tudo que fizer, façam a dois, estabeleçam prioridades juntos, o outro precisa saber. Existe uma questão dentro dos relacionamentos que a gente fala que nós somos indivíduos, então temos coisas individuais, necessidades individuais que às vezes a gente não consegue compartilhar com o outro porque o outro não gosta, que são gostos. Mas nós, dentro de um relacionamento, nós não podemos ter um muro entre a gente e esconder. Apesar de sermos individuais e termos gostos individuais, o outro precisa participar no conhecimento. Então não tem como eu colocar uma senha no celular porque eu não quero que o outro participe. Porque não existe isso dentro do casamento, não existe essa privacidade, né? Tem um muro, mas o portão está aberto. Exato. A gente não pode existir essa privacidade dentro do relacionamento, porque quando a gente decidiu se casar, já estava subentendido que a gente estava compartilhando a vida, né? Então, se a gente compartilha a vida, a gente compartilha. Isso inclui tudo. Tudo, exatamente tudo. Então, Ellen, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a você, a sua participação aqui, todas as suas dicas, todos os seus conselhos. Eu tenho certeza que foram muito enriquecedores e muito abençoadores para todo mundo que acompanhou a gente. E aí eu quero pedir que, se você curtiu, e eu tenho certeza que você curtiu esse bate-papo aqui, para você fazer isso, dá a curtida aí pra gente, tá? Deixa um joinha nesse vídeo. Eu queria que você também deixasse algum comentário aqui sobre qual tópico que chamou mais a sua atenção, ou qual aspecto você já tem praticado no seu casamento, ou que você pretende praticar. E gostaria que você também compartilhasse esse vídeo com todo mundo que você conhecer, porque eu tenho certeza que ele terá muito a somar e a acrescentar no relacionamento das pessoas que você conhece. Tá bom? Ellen, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento com o Gustavo, que Deus abençoe os seus filhos, a sua casa, a sua família, seus ministérios na igreja, que aonde você for e onde quer que você vá e faça o que quer que seja, que você seja a luz do Senhor e brilhe na luz de Jesus. Amém, pastor. Obrigado pelo convite, é um prazer mesmo. Quando eu falo que é um prazer, a honra é minha estar aqui com você, podendo compartilhar e crescer. Acho que quando a gente compartilha, a gente cresce também, né? Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Então, obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a cada um dos queridos. Tchau.